Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Giovanni aqui, para quem é meu aluno já me conhece. Galera aí do VIP, hoje um mini treinamento, um mini curso aí para vocês de 3 aulas. Vou trazer aqui na primeira aula alguns conceitos básicos de genética para ajudar aí quem tem dificuldade. Essa primeira aula ela vai ser bem importante. Eu começo com conceitos básicos, uma parte teórica, e a gente encerra essa primeira aula com a primeira lei de Mendel, revisando ali conceitos importantes da primeira lei, tá? Aí, na segunda aula, a gente dá uma continuidade para alguns casos especiais da primeira lei, também algo que eu considero que é básico, mas que é bem importante. E na última aula, vamos falar um pouquinho sobre heredogramas, e eu termino ali fazendo alguns exercícios em relação a uma parte que eu considero bem importante, que é a parte do trihibridismo. Legal? Então vamos lá, minha gente. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre conceitos básicos de genética. E interessante, porque eu começo falando de genética, a gente pensa normalmente já no Gregor Mendel, né? E aí eu começo aqui com uma imagem do Charles Darwin. O que Darwin tem a ver com genética? Muito bem, Darwin, na verdade, foi um ignorante na parte da genética. Se vocês forem estudar mais a fundo, vocês vão ver que Charles Darwin foi conterrâneo, né? Ele viveu ali, foi contemporâneo, ele viveu na mesma época que o Mendel. Só para vocês terem uma ideia, né? Colocando aqui, o Darwin nasceu em 1809 e ele morreu em 1882. Isso aqui foi o Darwin, né? Não precisa decorar isso aqui, mas é uma curiosidade interessante quando a gente compara com o Mendel, que Mendel, por exemplo, nasceu em 1822 e morreu em 1884. Eu gosto de colocar isso daqui para que vocês realmente entendam que o Darwin, que foi o pai da evolução, né, a teoria da evolução, aí quando a gente estuda a evolução, a gente começa falando lá de Lamarck, mas o grande pai da evolução foi o Darwin. E quando a gente fala de genética aí, né, nós tivemos o Gregor Mendel aí como pai da genética. Então veja que quando Darwin ele vai dar algum palpite em relação a algum conceito de genética, mesmo que a genética não existia nessa época ainda, né? Porque vamos entender que o Mendel ele publica a primeira lei em 1865. Foi nessa época que Mendel vai publicar a primeira lei. Mas quando o Mendel ele publica a primeira lei, ele não foi reconhecido. Ah, é um gênio. Não, o Mendel ele morreu sem ser reconhecido como um cara genial, né? Isso veio depois da sua morte, praticamente quase 20 anos depois da sua morte, que Mendel realmente foi reconhecido como um grande gênio, um cara que fundou uma ciência do zero, né? Ali a genética. Mas o que tem a ver o Darwin, né? O Darwin ele dá um palpite aqui, galera, em relação à origem da hereditariedade, porque a grande vitória, digamos assim, né, o grande ponto em relação ao Mendel é que o Mendel ele fala da origem da hereditariedade como ninguém tinha falado antes. Por exemplo, se a gente pegar um cara genial também, que é o Charles Darwin, o que Darwin falou sobre a origem da hereditariedade? Pensa em você, né? O que faz você ter características do teu pai e da sua mãe, né? Ou seja, a origem da sua hereditariedade. Ah, algumas características vêm do meu pai, algumas características vêm da minha mãe. Nessa época, o que o Darwin dizia, por exemplo? O Darwin dizia, gente, numa teoria chamada de pangenia, a teoria dos pangenes. A palavra pan significa total, todo, né? Ou seja, esses genes, eles vêm de toda a parte do corpo do homem, olha só, né? Então, o homem como um todo, ele contribui, cada célula do corpo desse homem contribui para que ele possa, né, formar ali um conteúdo do espermatozoide. E a mesma coisa, pangenes, né, da mulher, ou seja, todos os genes dessa mulher, que está associado a todas as células do corpo dessa mulher, contribui para a formação de uma célula ovo. E aí a gente tem o quê? O zigoto, né? Então, essa ideia da pangenia. Hoje nós sabemos que isso não é assim, né? Isso foi um erro
muito grosseiro do Charles Darwin, até porque eu comecei dizendo que ele foi um ignorante na genética, até porque não tinha genética, né? Quando é que ele publica essa ideia? Olha só, 1868, 3 anos depois do Mendel ter publicado a primeira lei. Você vai dizer, Charles Darwin teve acesso às leis de Mendel? Provavelmente sim, tá? Porque existe nos relatos que o Mendel escreveu uma carta para o Charles Darwin, porque assim, o Charles Darwin era um cientista muito renomado, muito reconhecido na sociedade. E o Mendel já não, né? O Mendel já de uma família mais pobre, conseguiu estudar porque foi para o mosteiro, e conta a história que Mendel até escreveu uma carta para o Charles Darwin para tentar aí, né, pedir alguma ajuda. Não, a gente não sabe se o Charles Darwin ignorou essa carta, se leu, não quis responder, não entendeu, né? Não sabemos realmente o que aconteceu em relação a isso, tá? Então, a gente tem essa ideia dos pangenes. A grande sacada, né, quando a gente pensa no Mendel, é que Mendel, ele pega uma era, né, que era muito defendido, que era a questão dos ovistas e dos espermistas. Essa era uma ideia do homúnculo, ou múnculo. Gente, antes do Mendel, né, vou colocar aqui, antes do Mendel, o que a comunidade científica defendia, né, para a origem da hereditariedade? Acreditava-se que dentro do óvulo já existia um ser humaninho pronto, ou dentro do espermatozoide já tinha um ser humaninho pronto, ou seja, você já estava pronto dentro do espermatozoide, você já estava pronto dentro do óvulo. Quem defendia que esse homenzinho, né, a palavra homúnculo do latim vem de homenzinho, ou homem pequeno, homem pequenininho. Quem defendia que esse homenzinho estava já dentro do óvulo eram os ovistas. E quem defendia que esse homenzinho estava pronto dentro do espermatozoide eram vistos como os espermistas. E o Mendel, ele coloca, né, um ponto em cima disso, ele elimina essa versão. Ele fala, não, gente, não é assim. Ele traz a origem da hereditariedade. Giovanni, por que ele não foi reconhecido em 1865? Porque ele chama a comunidade científica da época e ele vai falar de origem da hereditariedade usando plantas, usando ervilhas, né? Isso, naquele momento, a gente entende que Mendel estava à frente do seu tempo, não teve o reconhecimento merecido, quem estava ali não conseguiu entender o raciocínio dele, ignorou o raciocínio dele, de maneira até, né, mal educada, e Mendel, como eu disse, vai ser reconhecido somente após a sua morte, infelizmente, tá? Então, qual a importância do Mendel, Giovanni? Cara, ele funda uma ciência nova e ele traz a questão da origem da hereditariedade, onde a gente vai trabalhar, então, a partir de agora, o que nós chamamos de vocabulário genético. Nesse vocabulário genético, a gente tem a definição do que é um gene. Galera, pense o DNA como uma receita, tá? Um livro de receita. Livro de receita. Quase ninguém tem mais livro de receita em casa, né? Se você pegar lá, às vezes, em casa, tem um livro de receita velho lá. Hoje a galera vai procurar receita na internet, mas antigamente era comum nas residências o pessoal ter o seu livro de receita. Como que faz uma torta de banana, né? Um bolo de fubá, tinha lá o livro de receita, né? Um pudim de passas, tinha lá o seu livro de receita. Então, aqui o gene, esse gene, ele é uma receita, tá? Ele é uma receita. Vou colocar aqui entre aspas, né? Porque se for uma questão discursiva, você, né, for utilizar a palavra receita, você vai ter que colocar entre aspas também. A mesma coisa aqui, o DNA é um livro de receita. Não, é uma analogia, né? O DNA, ele é como se fosse um livro de receita. E o que tem no livro de receita? Tem receita. No caso do DNA, tem genes. E a receita, galera, é o que nós entendemos, então, como uma sequência de nucleotídeos, né? Agora falando na estrutura do DNA, o DNA é formado por nucleotídeos, que são formados lá por base nitrogenada, né? Temos lá um açúcar, que é desoxirribose, o grupamento fosfato. Você vai lembrar que isso é um nucleotídeo, né? Fosfato, pentose, base nitrogenada. Uma sequência de nucleotídeos forma um determinado gene, por exemplo, o gene da insulina. Então, para você produzir a insulina é uma proteína. E a receita da insulina está onde?
Está no pâncreas, células beta do pâncreas, o gene da insulina está lá e precisa estar ativo para que você produza insulina, tá? Então, o gene é uma sequência do DNA que contém ali uma receita para você produzir uma proteína, geralmente para produzir uma proteína. Por que eu digo geralmente? Porque a partir do gene, o que a gente produz? A gente produz um RNA. Normalmente, a gente produz o RNA mensageiro. A partir do RNA mensageiro, nós fizemos ali o processo de transcrição e aí faremos o processo de tradução gênica. Mas, eventualmente, se pode produzir um RNA ribossômico, um RNA transportador, né? Então, por isso que a gente diz, o gene geralmente equivale a uma sequência de DNA, uma sequência de nucleotídeos, que estabelece a produção de uma determinada proteína. Legal? Aí nós temos loco gênico. O loco gênico é como se fosse a página que a receita se localiza, né? Então, aqui é o loco gênico, é o local onde o gene é localizado. Ah, esse gene está no cromossomo 10. Ah, o determinado gene está no cromossomo 14, né? Então, o loco gênico é o endereço do gene, onde ele é localizado, tá? Genes alelos são formas alternativas de um gene. Bem simples, gente. Eu posso pensar, por exemplo, onde está localizado o gene que define tipo de cabelo, que define cor de pele, né? Ah, vamos pensar que tipo de cabelo. Cabelo liso. Ah, está lá no cromossomo 9, no loco gênico tal, né? Nesse mesmo loco gênico, você vai ter gene que vai definir cabelo liso ou cabelo ondulado, por exemplo, tá? Então, variações de um gene. Para tipo de cabelo, eu tenho cabelo liso, tenho cabelo ondulado, né? Tenho cabelo crespo. Então, a gente chama esses genes de genes alelos. São versões alternativas de um determinado gene. Genótipo. Genótipo, gente, é a receita em si, né? É o tipo de gene. É só você pegar a palavra e pegar do final para frente, né? O tipo de gene. É o que está lá, né? É a receita em si. E o fenótipo a partir dessa receita, o que ela expressa, né? Então, se o genótipo, por exemplo, vamos pegar aqui, um determinado genótipo, ele é azinho, né? Tipo de gene recessivo, por exemplo, o fenótipo, o que ele determina? O que esse azinho determina? Né? Se você pensar em relação a nanismo, o azinho determina a pessoa normal, né? Uma pessoa que não é anã, né? Uma pessoa que não tem acondroplasia. A gente usa esse termo, né, como um termo mais técnico, acondroplasia para o nanismo. Então, o fenótipo é a expressão desse gene, tá? O que ele expressa? Ah, o azinho, no caso da acondroplasia, ele expressa a pessoa não acondroplásica, essa pessoa não tem nanismo, né? E aí terminamos essa parte mais básica, aqui teórica, falando de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, gente, veja, você herda um cromossomo número 1 do seu pai, você herda um cromossomo número 1 da sua mãe. Esses cromossomos são homólogos, eles são iguais, né? Porque é o cromossomo 1 do pai e 1 da mãe. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma, digamos assim, localização do centrômero, né? Que é aquela cinturinha do cromossomo. Eles têm os mesmos genes, isso é cromossomo homólogo. Mas calma, que eu já vou reforçar essa informação para vocês na sequência. Quando a gente vai fazer análise do núcleo de uma célula em relação ao DNA, nós fazemos um exame chamado idiograma. Esse exame idiograma, o que ele determina? Ele determina a montagem do cariótipo. O que é o cariótipo? Cário do latim é núcleo. Então, é o tipo de núcleo, ou seja, o que está no núcleo da célula de determinada pessoa. O cariótipo ele permite a observação de formato, a forma, o número e o tamanho dos cromossomos. Então, observe que nós temos aqui na tela 46 cromossomos. Parece um quebra-cabeça embaralhado, né? E aí você vai usar a bioinformática, vai usar a biotecnologia, vai usar a tecnologia atual para que você possa montar esse cariótipo, né? Então, você primeiro identifica qual é cada cromossomo. Ah, ali está o cromossomo X, aqui em cima está o cromossomo 1, né? Lá embaixo está o cromossomo 9. Ah, é um menino porque tem o Y. Legal. Agora a gente vai, usando um software, a gente vai montar o cariótipo. E aí você tem aqui, ó. Aqui, gente, cada par é um par de cromossomo homólogo. Então, aqui vamos supor
que esse cromossomo aqui a pessoa recebeu do pai. Então, esse cromossomo 1 recebeu da mãe. Um cromossomo número 2 recebeu do pai. Um cromossomo número 2 recebeu da mãe. Esses cromossomos, eles são iguais em tamanho, eles são iguais em, né, em localização do centrômero. O centrômero é aquela cinturinha do cromossomo, né? E eles são iguais em genes, tá? Ah, professor, mas o gene pode variar a informação. Exatamente, né? Vamos supor que no cromossomo 9 aqui, como eu comentei antes, tá uma informação que determina tipo de cabelo, né? No cromossomo 9 do pai, tá lá, na mesma localização, tipo de cabelo. No cromossomo da mãe, a mesma localização, tipo de cabelo. Agora, a informação que esse gene traz pode ser cabelo liso ou cabelo crespo, por exemplo, né? Isso pode variar, mas o tamanho do cromossomo, os genes que esse cromossomo possui e a posição do centrômero, isso é igual. Quando você olha para um cariótipo, como a gente está vendo aqui nesse cariótipo agora montado, no exame chamado ideograma, a gente localiza que é uma pessoa normal, e no caso um menino, né? Porque tem aqui XY. Sempre o cromossomo Y é o cromossomo que define o sexo, tá? Da pessoa. Então, a presença do cromossomo Y é que vai definir o sexo biológico do indivíduo. Então, aqui nós temos o indivíduo do sexo biológico masculino, tá? Aqui tem uma imagem representativa mostrando de uma maneira análoga aí, né, para que vocês também reforcem o entendimento, o que seria um cromossomo homólogo. Então, observe que aqui eu tenho o espermatozoide. O espermatozoide, ele traz aqui um cromossomo preto, que vamos chamar de cromossomo 1. A mãe também traz aqui um cromossomo preto, que eu também vou chamar de 1. Então, no zigoto, você vai ter um do pai e um da mãe. No zigoto, você vai ter um 2 do pai e um 2 da mãe. No zigoto, um 3 do pai e um 3 da mãe. No zigoto, um 4 do pai e um 4 da mãe, e assim sucessivamente, até você ter lá 23 pares de cromossomos. Você herdou 23 moléculas de DNA do seu pai, 23 moléculas de DNA da sua mãe, totalizando em cada célula do seu corpo 46 moléculas de DNA. Você vai dizer, Giovanni, mas o correto não é falar cromossomo? Tanto faz. Um cromossomo simples equivale a uma molécula de DNA. Um cromossomo duplicado equivale a 2 moléculas de DNA. Então, se a gente pensar só em cromossomo simples, 46 cromossomos equivale a 46 moléculas de DNA, tá? Então, beleza. Entendemos o que é cromossomo homólogo. Falamos de gene. Gene é a unidade hereditária. Locus é o local ocupado por um determinado gene. Tudo isso nós falamos, né? Falei que gene é um segmento de DNA onde contém uma receita que normalmente é utilizada para produzir uma proteína. Agora a gente vai ver, reforçando aqui visualmente, o que são genes alelos. Então vamos supor que no determinado loco gênico, o pai forneça ali um cromossomo número 1 que tem o gene azão, a mãe também, um cromossomo número 1 que tem o gene azão. E aí nós temos um indivíduo que é homozigoto dominante. Mendel vai chamar de puro dominante, tá? Nós temos a possibilidade de ser recessivo, do pai recessivo da mãe. Nesse caso, a gente vai chamar de homozigoto recessivo. Mendel chamou isso de puro recessivo. Nós chamamos de homozigoto recessivo. E aqui nós temos um heterozigoto. Mendel vai chamar o heterozigoto de híbrido. Então, fique atento com esse vocabulário, né? O que é um híbrido? É um heterozigoto. O que é um puro? É um homozigoto, tá? Então, aqui a gente tem versões alternativas de um gene, genes alelos. Tipos de heranças genéticas, herança autossômica. Uma herança autossômica, gente, é uma herança que não é sexual. É uma herança em que o problema ele está ou no cromossomo 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 21, no 22, mas ele não está no par sexual. Não está nem no X, nem no Y. Então, uma herança, uma doença autossômica, quer dizer, ela não, o gene não está nem no X, nem no Y. Pode estar no cromossomo 1 até o 22, né? Lembrando que o par 23 é o par sexual, né? Herança alossômica ou sexual é quando o gene que determina determinada herança ou doença, esse gene ou está no Y ou está no X, tá? Então aí a gente chama de herança alossômica ou sexual. Herança citoplasmática, também chamada de herança mitocondrial ou materna. Você sabe que nós herdamos as mitocôndrias da nossa mãe. Então, quando a gente fala de uma doença mitocondrial, se eu tiver uma doença mitocondrial, com certeza eu herdei essa doença da minha mãe.
porque eu herdei as mitocôndrias da minha mãe. Não sei se vocês sabem, mas o óvulo, ele é 10 milhões de vezes maior do que o espermatozoide. Ou seja, o espermatozoide, o volume do espermatozoide, até vou trazer aqui para a genética, né? O volume citoplasmático do espermatozoide é 10 milhões de vezes menor do que o volume citoplasmático do óvulo. Então, veja, mesmo que a gente recebesse as mitocôndrias do pai, gente, é uma quantidade insignificante de citoplasma do pai em relação ao citoplasma da mãe. Mas vamos lembrar, né, que as mitocôndrias do pai, elas não ficam no citoplasma, elas ficam ali na peça intermediária, né? Então, a gente tem aí uma herança mitocondrial, herança materna, que é uma herança, né, aí associada à questão da mitocôndria. Alguns conceitos ainda para a gente poder fechar essa primeira aula. Pleiotropia. O que é pleiotropia, gente? Quando a partir de um gene é possível você manifestar várias características. Por exemplo, uma doença genética chamada fibrose cística. A pessoa que tem fibrose cística, ela não afeta só um problema. O problema é em uma única receita. Mas uma única receita que afeta o quê? Afeta problema associado ao suor, secreções digestivas como bile, suco pancreático, muco das vias aéreas. É uma doença que geralmente vai causar a morte precoce do indivíduo, geralmente associada a problemas respiratórios. Veja, tudo tem a ver com algum muco, né, gente? Ou é o muco do suor, ou é o muco das secreções digestivas, ou é o muco das vias aéreas ali, dos pulmões, né? Que lubrifica ali as vias aéreas. Então, pleiotropia é quando, a partir de um gene, a gente manifesta aí várias características. Quero mostrar para vocês, aqui não precisa decorar isso, tá? Mas é importante que vocês saibam que existem algumas heranças que são recessivas, existem algumas doenças que são recessivas. Exemplo de heranças recessivas, nem sempre é doença, tá, gente? Exemplo de herança recessiva, pés equinóvaros, quando a criança nasce com o pezinho tortinho. Aí, o que eles fazem? Quebra a estrutura óssea da criança, usa a botinha, né? Ali especial para que esse pé fique retinho. Se não fica bom, tem que quebrar de novo, usar a botinha de novo. São os pés equinóvaros. Albinismo, também chamado de acromatose. Albinismo não acontece só na espécie humana, não, né? A gente tem aqui exemplo de macacos, né? Também aí com albinismo, cachorros com albinismo. O cachorro labrador, não sei se vocês sabem, mas o labrador, aquele que a gente chama de caramelo, o branco, o amarelado, né? É uma situação de albinismo, aquela situação de pelagem, né? Aquela cor de pelagem. Na verdade, é uma ausência de pigmentação, tá? Albinismo ou acromatose é uma característica genética recessiva. Mas nem toda característica genética ela é recessiva, ela pode ser dominante. Por exemplo, a polidactilia, quando a criança nasce com mais dedos. Braquidactilia, quando nasce com deformação nos dedos. A questão do homem-árvore, né, que é a neurofibromatose. Acondroplasia ou nanismo são exemplos de genes dominantes. E a gente termina, né, aqui essa primeira aula falando da primeira lei de Mendel. Mendel, como eu disse, nasceu em 1822, morreu em 1884, e a primeira lei, gente, ela tem uma parte teórica muito importante, é a lei da pureza dos gametas. Os gametas são puros. Eu já vou reforçar isso aqui visualmente para vocês. Ela fala da segregação dos fatores. Os fatores, o que Mendel chamou de fator, hoje você chama de gene. Então, você pode falar segregação dos genes, né? E monohibridismo também vai ficar visual para a gente já na sequência. Por que Mendel escolheu ervilhas? Gente, Mendel, ele era filho de camponeses, ele cresceu no campo, ajudando o pai na lavoura, ajudando o pai no campo. E ele tinha uma habilidade muito grande com a questão de, né, plantações. Ele cresceu fazendo isso, cresceu vendo o pai fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, ele teve oportunidade de estudar na época. Quem estudava nessa época era quem tinha dinheiro ou quem tinha acesso a bibliotecas, a boas escolas. Como o Mendel foi para o mosteiro, virou monge, ele teve acesso a uma boa educação, né? Ali, uma educação religiosa pautada, né, na questão da religião, mas também com acesso a questões científicas. E acredita-se que Mendel já trazia do berço
a sua genialidade. Ele talvez escolheu ervilhas por uma questão, né, de ter sido camponês, junto com seu pai. Mas, na prática, as ervilhas são plantas de fácil cultivo. São plantas que têm um ciclo de vida curto. Mendel não precisava esperar muito tempo, né? E quando ela se reproduz, ela produz muitos descendentes. Fácil para comparação, para a questão da probabilidade, a questão matemática, que Mendel também tinha muita facilidade com a matemática. E tem características extremas, características tudo ou nada. Ou a planta é alta, ou a planta é baixa. Ou a ervilha é amarela, ou a ervilha é verde. Ou a ervilha é lisa, ou ela é enrugada. Ou a planta é alta, né, que a gente chama de planta terminal, ou a planta a flor é axial, né? Flor terminal, flor axial. Ou seja, características visualmente tudo ou nada. Características visíveis a olho nu, não precisava usar um microscópio. E aí ele desenha a primeira lei dessa forma. Geração parental são os pais. Mendel vai cruzar os pais e ele precisava ter certeza que esses pais eram puros. Como que ele garante que os pais são puros? Ele faz uma autofecundação de uma planta que produz ervilha amarela com ela mesma por várias gerações, garantindo que essa planta que produz ervilha amarela, ela só produz ervilha amarela. Ele precisa garantir que essa geração parental ela é pura. Ele pega essa planta que produz ervilha verde e faz uma autofecundação dela por várias gerações para garantir que se ela produzir só ervilha verde, ela é pura. A partir do momento que ele garante que essas plantas são puras, o que ele vai fazer, galera? Ele vai botar para cruzar, né? Se você lembrar da botânica aqui, você tem que lembrar da flor. Tem lá o androceu, o gineceu, né? Aquela questão lá da parte masculina da flor, parte feminina da flor. O Mendel tem todo o cuidado para pegar o grão de pólen, né? Para fecundar a flor, né? E para ter o descendente. E o Mendel vai observar que a geração filha 1, ela nasce 100% amarela. Gente, olha só, uma característica fenotípica, por enquanto a gente está falando só de fenótipo, né? Uma característica fenotípica desaparece aqui. O que aconteceu com a cor verde? Desapareceu. Uma característica 100% amarela. Mendel conclui que ela é 100% amarela, mas ela não é pura, porque ela teve um cruzamento com uma planta que produz ervilha verde. Então ele chama essa geração de híbrido. O que Mendel chamou de puro homozigoto, que ele chamou de híbrido heterozigoto. E aí Mendel decide fazer uma autofecundação dessa geração amarela com ela mesma. Ao fazer uma autofecundação dessa geração com ela mesma, ele obtém uma proporção de 3:1, proporção fenotípica de 3 ervilhas amarelas para uma verde. A cada 3 ervilhas amarelas, ou seja, 75%, ele obtinha uma ervilha verde, ou seja, 25%. Mendel vai concluir que, bom, deve existir 2 fatores para cada característica. Deve existir 2 genes para cada característica. Um gene dominante, um gene recessivo. Então ele vai dizer, se a geração F1 é 100% amarela, a cor verde é recessiva. Como deve existir 2 fatores, ele chama esse fator de V. Gente, normalmente usa-se, tá? Não é uma regra obrigatória, mas normalmente usa-se a letra associada à característica recessiva, que nesse caso é o verde. Então a gente vai usar Vzinho, Vzinho, tá? Um Vzinho veio do pai, um Vzinho veio da mãe. Então, esse indivíduo é Vzinho, Vzinho. E a outra planta vai ser Vzão, Vzão. Por que não pode ser heterozigoto, Giovanni? Porque essa geração tem que ser uma geração pura, lembra? Então, com certeza, essa geração é Vzão, Vzão, cruzando com Vzão, Vzinho. Essa planta, gente, ela só produz Vzão. Essa planta só produz Vzinho. Então, quando você bota ela para cruzar, você vai ter aqui um híbrido Vzão, Vzinho. Então, Mendel vai concluir que, para que isso aconteça, uma proporção fenotípica de 3:1, deve existir 2 fatores para cada característica. Um fator dominante, um fator recessivo, tá? Esse fator dominante, ele domina o que está aqui. Então, por isso que a cor verde, ela desaparece na geração F1. Então, fazendo o Vzão, 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 Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho, nós teremos aqui Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Teremos uma proporção genotípica agora
de um vezão-vezão para 2 vezão-vezinho para 1 vezinho-vezinho, ou seja, 75% amarelo, 75% verde. Como é possível uma característica que desaparece numa geração e reaparece em outra geração? O raciocínio do Mendel estava correto. Bom, Mendel foi um cara tão genial que ele fala de meiose sem conhecer de meiose, né? Porque ele fala da segregação dos fatores. Durante a formação dos gametas, os fatores segregam-se, ou seja, eles separam-se. Então, essa planta que é vezão-vezão só produz gameta-vezão. Essa planta que é vezinho-vezinho só produz gameta-vezinho. Os fatores se encontram, dando origem ao híbrido. Fazendo a autofecundação desse híbrido, obtemos vezão-vezão, obtemos vezão-vezinho, vezinho com vezão e vezinho com vezinho. Tá? Essa, então, é a primeira lei. Beleza? Fechamos assim, então, nossa primeira aula aqui do mini curso de genética. Até mais.